a gente veio até aqui a CV Soluções Automotivas para conversar com o gestor de operações, o Tiago Pedro. A gente vai começar aí tirando as dúvidas, né, para saber o que é um rolamento e o que compõe essa peça aí. Bom dia, Tiago. Me diga uma coisa, pode tirar essas dúvidas aqui para quem nos assiste? Mostra o que é aqui um rolamento e quais são os componentes dessa peça. Bom dia a todos que estão nos assistindo aí, nos escutando, né, nessa manhã. Rolamentos é muito interessante a gente falar sobre o mesmo, porque ele compõe de um sistema esférico, né, onde tem ele esteira, tem ele com esfera e outras derivações. O rolamento, ele é um componente crucial para o veículo. Estamos hoje falando sobre rolamentos de roda e a gente vai especificar mais no decorrer do programa. Me diga uma coisa, quais são os sinais mais comuns assim de que um rolamento está com defeito? Os sinais mais comuns apresentados, quando você desloca com o veículo que atinge uma quilometragem aí de 40 km em uma velocidade de cruzeiro, o mesmo apresenta um ruído, né, uma sonorização diferente. E aí você começa, é bem audível, começa a escutar um roncado, tendo em vista que já é um sinal que o rolamento ele está com defeito. A vibração no volante, assim, é ocasionado por esse problema? Pode estar relacionado? Isso. Muitas das vezes, o rolamento ele não só faz o zunido, como popularmente falando, conhece, mas ele também abre folga. Por isso que eu trouxe hoje aqui o cubo, né? Porque ele trabalha simultaneamente, um encaixado no outro. Então, quando há desgaste aqui na pista, né, do cubo, ele trabalha com folga. Então, ocasiona, assim, trepidação no volante, o carro perde um pouco de sua estabilidade e começa a apresentar alguns estalos. Essa peça aqui que você fala, não, ela faz parte, mas ela não é o rolamento em si, não é isso? É quando começa a ter esse barulho aí, vai trocar essas duas peças ou é somente uma? Pronto. Eu aconselho, como técnico, substituir o conjunto, os dois componentes. Por quê? Quando há desgaste no rolamento, claro que há desgaste também na pista do cubo. Então, se eu colocar ambos que são prensados, puxo na prensa, ele vai rodar aí 1, 2, 3 meses. Vai perder o dinheiro, porque vai apresentar desgaste novamente. Então, o correto é substituir o conjunto. Aí quem assiste o programa quer saber assim, né? Quanto custa para trocar esse conjunto? Será que é muito caro? Hoje o custo-benefício para poder trocar esse kit de rolamento, você vai gastar em média, dependendo de qual carro, qual a marca, se ele é SUV, se ele é um carro de passeio popular, um sedã, você vai gastar em média aí de 300 a 400 reais. Cubo com rolamento, certo? Peça. Se for um cubo que ele é forjado, que ele já vem com o rolamento fixado na própria peça, esse torna-se mais caro um pouco. Aí me diga uma coisa, você disse que você aconselha a trocar os dois. Isso. Mas e se eu não tiver com dinheiro para trocar os dois? Eu posso trocar só a partezinha do rolamento mesmo e depois, por acaso, mais para frente, eu posso aí vir e consertar a outra parte? Pronto. Nessa questão financeira, a gente visa muito também esse lado do cliente. Por quê? Muitas vezes o cliente diz, Tiago, eu não tenho condições, fugiu do meu orçamento agora, trocar o conjunto. O que é que eu sempre oriento? É melhor você se esforçar um pouco, a gente consegue um desconto maior, a gente parcela mais vezes para você, mas para trazer a segurança para o próprio condutor, o cliente, troca-se o conjunto. Tá vendo? São palavras aqui do Tiago, que tem que trocar o conjunto, mas ele está dizendo que ele dá um descontinho. Então tem que vir aqui na CV, né? Para ter o descontinho. Me diga uma coisa. Ignorar. Eu vi que o rolamento, eu ouvi esse barulho que você falou, que a gente vai ouvir, que é bem pertinente. E aí não vou consertar agora. Quais são os riscos que isso pode trazer? Já peguei vários casos, não um, dois, três, mas vários casos nesse sentido. Escutei um barulhozinho, já tem uma folga, como eu mencionei anteriormente. Vou ignorar, vou rodar mais. Já aconteceu dele se desprender, certo? E uma roda, ela
virar, ela vai se romper ali, então ocasionando um acidente. Então é um componente que é um item de segurança, escutou um barulho, um zunido diferente, aconselho já ir logo na oficina para poder fazer a substituição. Esse barulho aí que eu vou ouvir, eu posso chegar a confundir ele com outro problema ou vice-versa, ser outro problema e eu confundir. Existe algum barulho assim que seja parecido? Existe barulho bem parecido como um pneu deformado. Pneus com deformações, que ele cria umas escamas, umas ondulações, ele apresenta o mesmo barulho de um rolamento com defeito. Então, assim, para um técnico diferenciar esses dois tipos de situações é mais nítido. Agora, para o condutor que ele está no dia a dia, torna-se mais criterioso. Então, aconselho, escutou o barulho, tem uma folguinha, já vem na oficina que a gente vai fazer análise técnica e vai passar a realidade do veículo. Existe, assim, uma quilometragem que eu tenha que vir dar uma olhada nesse rolamento, ou realmente eu só vou trocar ele, ou vir olhar ele quando eu ouvir esse barulho? Bom, a plataforma técnica rege 40 mil quilômetros fazer a expensão dos rolamentos de roda. E a cada 10 mil, quando vem fazer a revisão periódica ou a preventiva com 6 meses, também fazemos a expensão. Já é de praxe fazer essa expensão. Por quê? Tem condições severas de uso. Chegou agora o período chuvoso. Então, entra areia, leva muita água. Então, a depreciação do rolamento em si, apesar de ser blindado, ainda há fluxo de passagem para dentro e ele abre um desgaste mais rapidamente. Então, não devemos se prender só à quilometragem, mas sim a cada 10 mil km está verificando, fazendo a expensão. Você falou anteriormente, Tiago, que quando a gente ouve esse barulho, já é bom a gente vir na oficina e aí a gente vê como é que está essa questão do rolamento. Mas, assim, vamos supor que eu esteja viajando, eu não esteja aqui perto da CV, que é a oficina que é da minha confiança. Eu tenho um tempo que, depois que eu ouvir esse barulho, eu tenho algum tempo para poder vir ou eu tenho que vir imediatamente? Olha, barulhos de rolamento de roda é muito preocupante, principalmente quem está em estrada, viajando, pegou uma autoestrada, né, uma BR, e escutou esse barulho. Então, eu aconselho a acionar o seguro e aí levar para a oficina mais próxima. Por quê? A partir do momento que ele ocasiona o barulho, ele esquenta. E ele vai esquentando, chega a um ponto de travar. E quando ele trava, ele se desmancha todinho, ocasionando um acidente, um problema maior. Então, é direcionar a oficina mais próxima. Tá vendo, gente? Tem que preservar aí, né, a sua vida, a vida da sua família, que é quem você geralmente, né, vai no carro para viaja, passeios, ou até você que trabalha também aí com motorista de aplicativo, então tem que ter a segurança aí do passageiro. Me diga uma coisa, Tiago, quando eu ouvir esse barulho e apresentar o problema, eu vim na oficina, eu tenho que trocar os dois rolamentos do eixo ou eu posso trocar só apenas aquele que está com um probleminha? Isso. Todos os dois vai ter a mesma vida útil, né? Todos os dois têm o mesmo tempo de trabalho. Porém, um pode apresentar desgaste. A gente troca só o que está com defeito, tendo em vista que o outro, o posterior, já tem o mesmo tempo de rodagem. Então, assim, eventualmente, ele vai vir apresentar o defeito. Então, tendo a ciência que trocando um só vai resolver de imediato, mas os outros têm o mesmo tempo de uso. Então, no caso, eu posso vir trocar aquele que está com defeito, mas existe assim um tempo que você como já tem a especialidade aqui de estar vendo sempre, depois que eu trocar esse, existe algum tempo já previsto para que o outro já comece a dar problema? Porque eu achei que, como o tempo é os dois, não achei que os dois dariam problemas ao mesmo tempo. Tempo assim, a gente fica muito restrito em falar, né? Porque é um componente blindado. Como eu te falei, dependendo das condições de uso, né, ali do condutor, tem gente que pega muita estrada de barro, fazenda, né? E aí entra muita areia, com certeza vai desgastar os dois ou os quatro, entendeu? Mas é muito relativo. Muitas das vezes, trocando um que está com defeito, o outro vai passar aí um bom tempo para poder apresentar a derivação.
Ó, tá vendo? Tirando dúvidas aqui também, para quando eu comprar o meu carro, né? Me diga uma coisa, vamos dizer que eu tenho um carro mais antigo, não é um carro tão novo. Esses rolamentos do meu carro antigo, eles duram menos do que os rolamentos do carro novo ou não, por ser antigo? Porque, às vezes, tem uma questãozinha. As pessoas falam muito assim, que as coisas que se faziam antes duravam mais do que as coisas que se fazem agora. Como é que eu posso entender essa parte? É, realmente. Assim, em relação à durabilidade, vai muito do uso. Mas criou esse mito, né? Que as coisas de antigamente tinham uma durabilidade maior, né? Ele durava mais tempo. Mas em relação a componentes mecânicos, não. Ele tem a mesma durabilidade. Independente de um carro mais antigo ou um carro mais novo, você rodando, transitando com o veículo, usando o seu veículo, ele vai apresentar desgaste em algum momento, né? Então, são questões que têm que ser reparadas. Certinho. Agora me diz uma coisa, Tiago. Esses rolamentos das rodas dianteiras, porque tem das dianteiras e tem os das traseiras. Os das dianteiras, eles duram mais ou duram menos do que o da traseira? Ambos têm a mesma durabilidade, estão trabalhando ali tudo no mesmo parâmetro, né? As quatro rodas girando tudo no mesmo sentido. Então, assim, a durabilidade em si do dianteiro e traseiro são a mesma. Tem uma diferença, né? Dos rolamentos, como eu vou mencionar aqui rapidamente. Tem uma pista que tem que prestar muita atenção, chamada pista de ABS. Essa pista de ABS, esses rolamentos são postos para carros que têm um sistema acoplado de ABS. Os carros mais antigos que não têm sistema de ABS, não pode ser posto esse rolamento. Tem que ser um rolamento convencional, sem a pista do ABS. E também não pode usar o rolamento convencional num carro que tem o sistema de ABS, porque vai acender justamente a luz lá de avaria do ABS. Entendi. Muitos motoristas entendem, né, do que o Tiago está aqui falando, mas tem aqueles que não entendem, não sabem quais são os cuidados, como é que eu vou prevenir para não ter esses problemas tão rápido. Quais são as prevenções diárias que o motorista ele tem que ter para poder não desgastar tão rápido assim? Eu sempre indico a prevenção. Vamos pegar esse período chuvoso aí, né? Evitar estar passando por alagamentos, né? Tem gente que, período de sol, gosta de ir para uma praia, aí vai para uma praia mais deserta, né? E joga o carro lá na areia da praia, aí mistura aquele fragmentos da areia. Então, isso vai depreciando os rolamentos. Então, se puder evitar essas situações, é viável. Tiago, onde fica essa parte no carro? Eu consigo ver ela visualmente? Como é que eu faço para ter um diagnóstico visual assim? Eu consigo ver se tem algum problema visualmente? Visualmente não, só após a desmontagem. A gente consegue girar a roda, levanta o carro no eleva-cá, a gente gira a roda e você vai escutar a sonorização, o roncado do rolamento ruim. E também a folga é visível, você vê, entendeu? Você consegue enxergar a folga, ela axial. Então, nesse sentido aí, só trazendo o seu veículo na oficina mecânica e a gente passa nitidamente para vocês. Ó, tirando todas as dúvidas aí, tem que trazer aqui na CV, né? Que é a melhor aí. E aí me diga uma coisa, Tiago. Existe algum produto que eu possa estar colocando para que venha prevenir ou algo do tipo assim? Bom, eu ainda não vi nenhum produto que possa botar no rolamento de prevenção para poder manter a vida útil dele mais prolongada. Eu, particularmente, ainda não vi. Então, pegando isso daqui que é forjado, né? É um componente forjado, é um cubo de roda, não tenho nem como fazer lubrificação nele. Então, em si, não existe nenhum produto que você possa colocar por nele para poder prolongar a vida dele. Me explica um pouquinho o que são todas essas peças. Pronto. Na minha mão aqui eu tenho o cubo de roda, que são dos carros mais novos, que é uma peça blindada, forjada, onde o rolamento ele já é fixo no próprio cubo de roda. Esses cubos de roda aqui eles são aplicados tanto na dianteira e tem também veículos que são aplicados na traseira e vice-versa.
Temos aqui o rolamento convencional, né, que ele é aplicado separadamente no cubo, que é esse componente aqui, como eu já tinha explicado anteriormente, que ele trabalha nesse sentido. Onde eu mesmo, quando apresenta desgaste, aconselho trocar sempre o parzinho, os dois. No caso, esse e esse aqui, né? Isso, esses dois aqui, tá? Que eu estou mostrando agora. Que ele trabalha simultaneamente. Ah, abriu folga. Troca-se os dois. Ah, Tiago, eu só quero trocar o cubo. Eu só quero trocar o rolamento. Ó, eu não me responsabilizo. Fica sobre a sua responsabilidade. Até porque é um item de segurança. Não posso colocar a vida do condutor em risco. Agora, só para encerrar aqui, eu vim aqui na sua loja, troquei o rolamento. Existe alguma garantia, algum tempo assim? Porque se eu saio e daqui a uma semana eu escuto um barulhinho, eu tenho como voltar aqui, Tiago, deu um probleminha. Existe sim garantia legal, mediante a lei, são 90 dias, garantia do produto, garantia do serviço. E estamos sempre de portas abertas aqui na CV Soluções Automotivas para poder dirimir essas situações e explicar pessoalmente, né, que cria um caráter de confiança, né, você falando olho a olho com o cliente, explicando a necessidade do carro dele e trabalhando em cima do que o cliente mencionou.